Jeanne de Clisson, conhecida como a Leoa da Bretanha, nasceu em 1300. Ela viveu bem antes da chamada Era de Ouro da pirataria. Mas em 1300 as pessoas se consideravam bretões, não franceses. Seus pais eram de família de nobres. Eles queriam garantir que a jovem Jeanne tivesse um casamento seguro. Por isso, aos 12 anos, ela se casa com o Barão Geoffrey, de 19 anos, de Chateaubriand. Eles tiveram 2 filhos, um menino e uma menina, que herdariam as propriedades do pai, um após o outro. Porém, Geoffrey morreu quando ele tinha 33 anos, deixando Jeanne ainda jovem. 4 anos depois, ela se casou com Olivier de Clisson, um cavaleiro que possuía um importante castelo e propriedade na Bretanha. Era o segundo casamento de ambos, do qual geraram mais 5 filhos. Ao todo, Jeanne passou a primeira parte de sua vida em paz, vivendo uma vida de doméstica, apesar dos ventos de guerra que começaram a soprar. Bretanha foi governada por um duque que prestou homenagem nominal ao rei da França. Na realidade, os reis franceses eram frequentemente fracos e os nobres locais tinham muito poder relativamente falando. Mas quando o duque morreu sem um herdeiro direto, havia 2 nobres que tinham a pretensão de levar o ducado: Charles de Blois, que os franceses preferiam, e o John Montfort, que os ingleses preferiam. Infelizmente, isso levou à Guerra de Sucessão Breton, que foi apenas um capítulo na chamada Guerra dos 100 Anos. A situação era complicada e, em meio a tudo isso, algo terrível aconteceu para o pesar de Jeanne. Olivier e Jeanne apoiavam Charles de Blois, assim como a maioria dos nobres da Bretanha. Mas Montfort agiu rápido e, com o apoio francês, tomou a cidade bretã de Vannes em 1342. Olivier e outro nobre estavam encarregados das defesas da cidade. Eles fizeram um bom trabalho no início, porém, no final, Olivier foi capturado. Ele foi resgatado de volta aos franceses por uma quantia tão baixa que Charles de Blois ficou desconfiado. Ele acusou Olivier de não fazer tudo o que podia para defender Vannes e de que havia traído a coroa. Quando uma trégua entre ingleses e franceses esfriava as coisas por um tempo, Charles convidou Olivier e vários outros nobres que o irritavam para um torneio em Paris. Uma vez lá, Olivier foi capturado e decapitado. Seu corpo foi pendurado em uma forca em Paris e sua cabeça retornou à Bretanha para exibição pública, com uma advertência para qualquer outra pessoa que pudesse irritar e trair o poderoso Carlos de Blois. Isso chocou a nobreza. Não houve demonstração de culpa, nenhum julgamento, e a exibição pública do corpo acabou com a honra da família, já que tal tratamento era geralmente reservado a criminosos de baixo calão. Foi esse ato de brutalidade que transformou Jeanne. Ela levou seus 2 filhos para ver a cabeça de seu pai e jurou vingança contra o rei francês Filipe VI e Carlos de Blois. Voltando para casa, ela vendeu cada pedaço de terra que herdou, buscou apoio e arrecadou fundos para tramar sua vingança. Ela usou parte desse dinheiro inicial para contratar uma força mercenária de combatentes que eram leais à memória de Olivier, e ela pessoalmente os liderou em vários assaltos às forças francesas. Jeanne foi impiedosa. Ela tomou um castelo na Bretanha e massacrou todos os habitantes, não se importando com a idade ou o sexo deles. Deixava apenas uma pessoa viva para contar ao rei francês o que havia feito. Destruiu várias guarnições francesas. Charles e o rei começaram com uma perseguição a ela. E Jeanne, agora sem terra, mas com fundos significativos e um bando de fiéis seguidores, decidiu fugir de barco para a Inglaterra. Porém, na confusão, eles acabaram ficando à deriva, e um de seus filhos acabou morrendo de exaustão no caminho. Ela deixou os outros filhos aos cuidados de John Montfort, que agora apoiava como legítimo governante da Bretanha.
Popular na Inglaterra, ela encontrou os nobres ingleses prontos para ajudá-la. Com o restante de seu próprio dinheiro e com a ajuda do rei da Inglaterra, Jeanne ordenou a construção de 3 enormes navios de guerra. Como se 3 navios de guerra não tivessem medo bastante, ela os pintou inteiramente de preto e as velas de vermelho carmim. Jeanne queria ter certeza de que todos, especialmente os franceses, soubessem de quem eram esses navios. Assim que os navios ficaram prontos, Jeanne pegou o restante do grupo dos soldados, recolheu mais dos portos britânicos e partiu para o Canal da Mancha. Em uma semana, ela pegou um navio mercante francês e abateu todos a bordo, exceto um marinheiro. Ela o mandou de volta a Paris com uma advertência para Charles e o rei francês de que abateria navio após navios seguidos. Ela, junto a seus 3 navios de guerra, eram quase imparáveis. Sua força rapidamente se tornou reconhecida como a Frota Negra. Em pouco tempo, Jeanne ganhou o apelido de a Leoa da Bretanha. Ela não fez prisioneiros, e pilhar navios inimigos era apenas uma maneira de pagar seus homens. A vingança era sua inspiração, o que a manteve por 13 longos anos no mar. Acredita-se que ela tenha capturado ou afugentado quase 100 navios franceses, invadido pelo menos uma dúzia de aldeias costeiras e colocado mais de 3.000 franceses na espada. E ela não ordenava que seus homens matassem a todos. Ela mesma gostava de matar cada um com uma espada larga no convés dos navios capturados. Em algum momento de sua carreira, ela se apegou ao machado de batalha como arma e começou a usá-lo para decapitar qualquer nobre francês que encontrasse. Ela enviava as cabeças de volta a Paris, agora governada pelo rei Jean II, com cartas de insultos e ameaças. Ela ajudou os ingleses na Guerra dos 100 Anos. Quando o rei Eduardo III da Inglaterra invadiu a França, a Frota Negra forneceu suas tropas na Batalha de Crécy. Foi quando ela conheceu Sir Walter Bentley, cavaleiro inglês que ajudou Eduardo III a atacar a França. Na verdade, ele triunfou com as forças inglesas quando estava em desvantagem na Batalha de Mauron. Ele era o homem certo para a Leoa da Bretanha. Ele foi recompensado com um castelo e terras na Bretanha, e em 1356, Jeanne sentiu que havia se vingado o suficiente. Afinal, os ingleses haviam assumido o controle da grande parte da Bretanha, e depois de 13 anos de pirataria e abate, talvez Jeanne estivesse perdendo a força. Seu velho inimigo Charles de Blois havia sido capturado pelos ingleses. Ele foi preso por 9 anos e então resgatado. O rei Filipe VI já havia morrido há muito tempo. Ela estava se aproximando rapidamente dos 60 anos de idade. Jeanne então decidiu encerrar com tudo. Ela e Sir Walter se instalaram no castelo de Hennebont, uma cidade portuária na costa da Bretanha, com vista para o mar, onde Jeanne havia sido responsável por tanta violência. Felizmente para ela, viveu o resto de seus dias em paz, vivendo a maioria de seus filhos receberem propriedades ou se casarem bem. Seu filho Olivier, que havia sido criado na Inglaterra por Montfort, acabou herdando as propriedades e o título de seu pai. Na verdade, ele continuaria a servir como policial da França sob o rei Carlos VI. Jeanne viveu por mais 3 anos em paz, escrevendo e falando que ela estava contente que a justiça tinha sido feita. Jeanne morreu em silêncio de causas naturais em 1359. Talvez Jeanne de Clisson, a Leoa da Bretanha, tenha sido ofuscada por mulheres de combate mais famosas ou mais recentes. No entanto, não se pode haver dúvidas de que Jeanne certamente se classifica bem entre as mulheres mais impressionantes da história.
E então, gente, espero que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, deixar seu comentário, dar like, compartilhar com seus amigos e acionar o sininho de notificação. Qualquer comentário, dúvida ou sugestão, deixa pra gente no e-mail que tá na descrição do vídeo, tá ok? Até a próxima, tchauzinho!